Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Capassi e hoje vamos dar início ao curso de Finanças Pessoais, como controlar suas finanças em tempos de crise. Vamos apresentar agora o módulo 1, que fala sobre qual que é a importância de você ter o controle das suas finanças pessoais. Seja bem-vindo! Vamos falar no primeiro módulo sobre a importância das finanças pessoais, sobre a importância do controle nas suas finanças. Bom, o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui hoje é sobre não pagar juros. Isso mesmo. Quantas pessoas passam por perrengue, por não ter aquele controle financeiro e acabam fazendo contas que não cabem dentro do orçamento e impactando até em contas essenciais como água, luz, telefone, por simples descontrole financeiro. Então, o primeiro ponto é evitar pagar juros. Quando você tem o controle de finanças, dificilmente você vai pagar juros porque você tem o controle, você gastou o que cabe no seu bolso. O segundo ponto é adquirir bens. Todos que têm o controle financeiro, você pega até das pessoas mais antigas, que sempre falavam, não, você tem que controlar seus gastos, tem que sempre guardar um dinheiro. Por quê? Para você adquirir bens, você tem que ter um pé de meia. Você tem que ter uma verba guardada além daquele seu orçamento, para que você consiga adquirir bens como comprar um imóvel, comprar um veículo, realizar sonhos mesmo. O segundo ponto é a segurança familiar. Hoje estamos vivendo por uma crise que pegou muita gente de surpresa. E quem não tem controle das finanças, não conseguiu ter aquele pé de meia, como é que vai enfrentar essa pandemia? Muitos precisam do mercado aberto, a economia aberta, para poder ter renda. Os autônomos, como exemplo. Então, como que essa pessoa consegue controlar suas finanças, manter a segurança familiar dela, sendo que ela não tem um pé de meia? Ela não teve um planejamento que conseguiu formar uma renda, a qual ela consegue todo mês guardar um pouco de dinheiro. O quarto ponto é a realização de sonhos. Adquirir bens também é a realização de sonhos, como já tinha falado aqui anteriormente. Mas imagina você que gosta de fazer viagens, conhecer o mundo. O dinheiro ele proporciona essa realização de sonho. O sonho de você presentear alguém que você ama. Imagina fazer tudo isso e sem ter que passar por aperto. Sem ter que passar dificuldades, conseguir realizar não só os seus sonhos, mas os dos outras pessoas. Isso você consegue através do controle financeiro. Antes de iniciar o controle das suas finanças pessoais, é preciso ter em mente a definição de alguns pontos importantes. Por exemplo, a fonte de renda, ou seja, a entrada de caixa. O que é essa entrada de caixa? De onde vem a renda que vai conseguir fazer com que o seu orçamento seja adequado? Ela pode vir de salário, quando você trabalha para a empresa privada ou setor público mesmo. Temos o serviço autônomo, os MEIs, que trabalham no comércio, seja de venda de produtos ou prestação de serviços. E também quem vive de juros de investimento. Isso mesmo, juros de investimento. Nós vemos hoje, através de YouTube ou outros canais de mídia, muitas pessoas falando que conseguem viver de rendimentos. Realmente é verdade, e isso é possível, mas lógico que não é de um dia para o outro, isso tem todo um planejamento que você tem que seguir, mas realmente existe. Tem pessoas que têm um valor, um certo montante investido em ações ou outras aplicações, que elas geram juros que conseguem manter o padrão de vida que aquela pessoa tem. Ou seja, é uma renda como se fosse um salário que todo mês vai cair na conta dela. Então é importante. Nós temos que ter em mente quais são as nossas entradas de caixa. Pode ser salário, serviços autônomos ou comércio e também investimentos, juros de investimentos. O outro ponto que nós temos que saber são as saídas. Ou seja, as saídas de caixas, o quanto que eu gasto para poder fazer com que o meu orçamento seja planejado corretamente. Um exemplo, nós temos dois tipos de saída. São as saídas essenciais e as não essenciais. Essenciais você pode colocar na sua mente e associá-las a algo que dificilmente você vai conseguir ou reduzir ou eliminar, como aluguel, saúde, alimentação. São gastos que dificilmente você vai conseguir reduzir ou eliminar, pois são essenciais para você ter uma vida digna, para você conseguir manter a segurança familiar, como falamos no ponto do outro slide, e conseguir fazer com que você tenha
segurança não só familiar, mas dos benefícios que todo cidadão que trabalha precisa ter. Temos também os gastos não essenciais. Esses não essenciais é tudo aquilo que você consegue evitar ou até mesmo cortar a zero. Um exemplo, comprar um carro. Dar presente para outras pessoas, um exemplo, quero presentear o meu filho com um carro mesmo ou com o celular dos sonhos dele. Se você não tem condições, se não cabe no seu orçamento, é lógico que você vai fazer um planejamento para que na frente, quando você puder, você consiga realizar esse sonho. Mas se você não consegue, você consegue cortar. Um exemplo na crise agora. Se você está sem renda, como que você vai fazer conta ou compromisso não essencial se você não pode, se não cabe dentro do seu orçamento? E temos também outros gastos que são vistos como não essenciais, mas que alguns podem ser até um investimento na própria saúde mental, física, como viagem. Viajar, é lógico, você vai fazer isso quando tiver condições. É um gasto que não é considerado essencial, mas que para mim e para muitos é considerado como um investimento na saúde. Você trabalhou todo o ano, você ralou pra caramba para poder ter uma grana, para poder manter a sua dignidade, manter os seus controles financeiros, como manter as suas contas essenciais, então você merece ter aquela válvula de escape. Então a viagem ela é vista até como um investimento, principalmente para mim. Só que você não vai pegar e desprender de honrar com aquilo que é essencial para você fazer esse tipo de endividamento. Então, esses são gastos não essenciais, você consegue cortar ele a zero. Só recapitulando, temos as fontes de renda que são salário, serviços autônomos ou quem vive de recebimento de juros, e os gastos que são essenciais, que dificilmente vamos conseguir cortar ou reduzir, e os gastos não essenciais, que podemos cortar ele até zero. Vamos falar um pouco também sobre as contas bancárias, ou seja, um aliado que vai ser primordial para o seu controle financeiro. Suas rendas, entradas e saídas são registradas em banco. Dificilmente você vai ter pessoas que movimentam hoje o dinheiro em casa, ou seja, guardar no colchão e tudo mais. É até inviável isso e é um risco de você perder, correr o risco de ser até roubado, tudo mais. Então não é bacana. A conta bancária ela tem que ser vista como um parceiro. Para que ela seja vista como um parceiro e não um motivo de descontrole das suas finanças, nós temos 3 dicas primordiais para você. A primeira é: tenha conta em um único banco. Evite abrir várias contas em vários bancos. Isso faz com que você possa perder o controle das suas finanças. Imagina que sua renda entra em um único banco. E você tem outras contas com outros bancos diferentes, de bandeiras diferentes. Imagina, você tem conta de cartão de crédito em todos esses bancos, você tem tarifa em todos esses bancos. Como que você vai fazer para ficar controlando o dinheiro que entra em um único banco e mandando todo mês para os outros bancos? Como que você vai fazer para controlar isso? Você tem que desprender de tempo e de atenção, para que não acarrete em atraso e pagamento de juros, como nós falamos no módulo anterior. Bom, o segundo ponto, para evitar até essas tarifas bancárias, hoje existem as fintechs, são bancos 100% digitais e que fazem todo o serviço, como TED, disponibilização de investimentos, até cartão de crédito, sem anuidade alguma. É praticidade, você consegue fazer tudo pelo seu celular mesmo, de casa, sem ter que ir em lugar físico, porque não existe, é toda digital. E as tarifas, que são zero. Hoje você consegue receber, por exemplo, de um amigo seu. Você fez aquela festa e fez aquele rateio e ele tem que te mandar um dinheiro. Até ao invés dele pagar a tarifa para transferir, você consegue emitir um boleto e ele pagar através desse boleto sem ônus algum e cair na sua conta. Então é bem bacana, ela veio para ajudar mesmo. E também cartão de crédito. Esse é o inimigo número 1 das pessoas que têm descontrole financeiro. Mesma coisa, pessoal. Tenha um único cartão, faça suas compras controlado. Tenha lá todo mês lá, quanto que eu tenho de parcela para pagar. E gaste o que cabe no seu orçamento. Essa questão de você ter vários cartões ou de não ter esse controle do quanto você está gastando é muito perigosa e pode fazer com que você caia nos juros do cartão de crédito, que é um absurdo. É maior até hoje do que o cheque especial. Então essas são algumas dicas para você que está assistindo a esse módulo e que quer ter o controle das suas finanças e
também ser parceiro do banco, não ter ele como inimigo. Devo comprar a prazo ou à vista? Parece ser uma pergunta fácil de se responder, não é? Mas depende de cada situação. Imagina que você conseguiu juntar, durante o período, o valor de R$ 1.800 para poder fazer a aquisição do celular dos seus sonhos. Bom, você vai em uma loja, 2, 3 e faz sempre a mesma pergunta. Eu consigo ter um desconto comprando à vista? Mas infelizmente, das suas 3 opções, 2 falaram que você não tem desconto nenhum e a terceira também não consegue desconto, mas ela consegue fazer com que você pague sem juros, sem ônus algum, em 10 parcelas iguais. O que você faria? Compraria à vista para se livrar logo dessa conta ou você compraria a prazo e deixaria o seu dinheiro guardado? Bom, nessa situação, como você não teve o benefício de desconto algum, o ideal é que você guarde esse dinheiro e compre a prazo. Deixe seu dinheiro guardado, seja a aplicação qual for, para que ele trabalhe para você esse dinheiro. Imagina que tem alguma situação de emergência na sua casa, você precisa desembolsar algum dinheiro e você não tem nada no banco porque você desprendeu tudo, todas as suas economias para poder adquirir o seu celular. Então é importante que você tenha sempre uma reserva quando possível. Agora, tem uma pergunta também que é muito importante de se fazer, antes de mais nada, é sobre o valor do dinheiro no tempo, né? O que acontece com o dinheiro? Se eu pegar esses R$ 1.800 e não quero comprar um celular, quero deixar ele guardado, mas vou deixar em casa no colchão. Se eu deixar ele guardado em casa, o que acontece com esse dinheiro? Bom, daqui a 5 anos, ou até um ano, como a inflação é algo que a cada momento, com a economia, ela varia muito, você pode ter certeza que o seu dinheiro, os R$ 1.800, não serão mais o mesmo. Mas como assim, Fernando? Tá ficando doido? Se eu deixei R$ 1.800 em casa, guardado, eu não mexi no dinheiro, não gastei nada, não comprei nada, como que meu dinheiro não é mais R$ 1.800 daqui a 5 anos? É simples. Imagina você quando tinha 5 anos de idade. Quando sua mãe mandava você comprar pão na padaria. Com R$1, quantos pães você conseguiria comprar? Ou até mesmo doce, quantos doces você conseguiria comprar com R$1 naquela época? E quantos você consegue comprar hoje? Você percebeu como que seu dinheiro perdeu o valor? Então o ideal é que você conheça, não é o objetivo desse curso, mas procure saber como que faz para fazer com que o seu dinheiro ou perca menos o valor ou que consiga acompanhar a inflação. Essas são umas dicas importantes e que valem para a vida. Chegamos ao encerramento do primeiro módulo e eu vou deixar um desafio com vocês. Vocês vão ter que realizar uma tarefa para poder seguir em frente com o módulo do curso e ter êxito. Essa tarefa consiste em você anotar todas as suas entradas de renda, ou seja, tudo que gera ganho para você. Pode ser salário, você que trabalha terceirizado, por conta, coloque lá a sua renda. Se você trabalha assalariado e tem outras fontes de renda, por exemplo, final de semana eu vendo doces, etc. O que você tiver de renda, você tem que anotar. Assim como os seus gastos. Lembra-se que falamos dos gastos essenciais e os não essenciais. Coloque de forma organizada e separe eles. O que não é essencial e o que é essencial. Não se esqueça de nenhum, porque se você esquecer, tenho certeza que não vai ter êxito no seu controle financeiro. Espero vocês com essa lista organizada e vejo vocês no próximo módulo. Um abraço!